Olá pessoal, daremos continuidade ao curso com os conceitos básicos de linguagem em C, onde o objetivo principal é que você se familiarize com a linguagem e use os conceitos de lógica de programação aprendidos anteriormente. C é considerada uma linguagem de alto nível, mas permite a criação de rotinas capazes de atuar diretamente na arquitetura da máquina com o uso de ponteiros. Então, a linguagem pode ser utilizada tanto para desenvolver aplicações pequenas, como uma pequena calculadora, quanto grandes aplicações, como protocolos de rede, sistemas operacionais, como o próprio Windows. A história de C pode ser visualizada em vídeos na internet e faremos uma breve revisão dessa história. Em 1963, surge a primeira linguagem conhecida como CPL, que é a Linguagem de Programação Combinada, que em 1967 foi melhorada desenvolvendo a linguagem BCPL, que é a Linguagem de Programação Básica Combinada. Em 1969 é concluída a primeira versão do Unix, e com a conclusão da linguagem C, o Unix é reescrito. Isso é importante para mostrar o potencial dessa ferramenta, porque o Unix foi reescrito utilizando a linguagem C. Em 1970, é criada por Kenneth Lane a linguagem B, que ela faz referência à BCPL. Em 72, a linguagem C é projetada. E em 79, surge a linguagem C++, que além das características da linguagem C, ela também dá suporte à programação orientada a objeto, característica que será estudada futuramente em outras linguagens. Em 83, é criada pela ANSI o comitê que regula o padrão denominado ANSI-C. Em 89, a padronização é finalizada e em 1990 sofre algumas alterações. E quando em 99 é feita a última revisão, é criado a ISO 9899-1999, conhecido também como C99. Entrando nas características da linguagem C, podemos verificar que a linguagem C ela é case sensitive, ou seja, ela determina e encontra diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas. O comando if, por exemplo, ele é um comando que sua grafia correta é toda em letra minúscula. Então, se você digitar com letras maiúsculas if, abre parênteses, x maior que 10, fecha parênteses, o compilador vai identificar que if não é reconhecido pela linguagem, pois a palavra reservada não tem essa grafia. O que são palavras reservadas? Como falamos anteriormente, são alguns identificadores que veremos na tabela que têm alguma característica específica para a linguagem e não podem ser usados por outra finalidade. Por exemplo, nós temos float, que é a declaração de variáveis do tipo real, int do tipo inteiro, double do tipo real com maior precisão, for, que é um para do algoritmo, if, que é o se, e assim sucessivamente. Mas palavras reservadas serão conhecidas ao longo do curso. Uma instrução C, ela é delimitada o fim através do uso de ponto e vírgula. Caso o compilador identifique a ausência desse ponto e vírgula, ele vai identificar como erro. Porque o ponto e vírgula ele indica o fim de uma instrução e o início de outra. Exemplo, x recebe 0, ponto e vírgula. Aqui acaba a instrução, dando possibilidade de iniciar a nova instrução, que é y recebe conteúdo da variável x mais 2. Se no trecho do código ele for emitido, como já disse anteriormente, vai avistar um erro. Como estamos falando de palavras reservadas, vamos falar de declaração de variável. Para se declarar variáveis e armazenar conteúdos nelas, é preciso seguir um padrão. Toda variável ela pode e deve começar com um caractere do tipo letra alfabética ou um caractere sublinhado. Nunca de forma diferente. Já os demais caracteres podem ser letras, números ou sublinhados. Os identificadores têm que ter um tamanho
que seja fácil de identificar. Por exemplo, eu vou declarar a variável para armazenar o nome de uma pessoa. Então, eu defino que a minha variável vai se chamar nome. Outro exemplo, CPF. Sempre procure colocar para as variáveis uma nomenclatura que seja compatível com o conteúdo que ela vai receber. O identificador ele não pode ser igual a uma palavra reservada da linguagem C, como os exemplos da tabela anterior. Ele também não deve ter o mesmo nome que funções pertencentes a C. Uma palavra reservada, também, uma declaração de variável, também é case sensitive. Então, a variável soma com maiúsculo é diferente de soma só com a primeira letra maiúscula. Assinale com X os nomes das variáveis válidas. Por exemplo, while é uma variável válida? Não, porque ela é uma palavra reservada da linguagem C. Na declaração de variáveis, nós fazemos da seguinte forma. Primeiro, nós definimos o tipo da variável e depois damos o nome à variável. Onde o tipo é um dos tipos básicos da linguagem C e o nome é a nomenclatura que a variável vai receber. Então, só um exemplo. OP é uma variável do tipo char. FAT é uma variável do tipo long. Int soma e contador. Como soma e contador estão separados por vírgula, elas são duas variáveis, certo? Do mesmo tipo. Sempre que eu quiser declarar variáveis do mesmo tipo, eu separo-as por vírgula. E a altura é uma variável do tipo float. Por quê? A altura, por exemplo, no meu caso, 1,72. Eu tenho que ter a casa após a vírgula, então eu uso ponto flutuante ou real. Mais atividades para serem realizadas. Continuando. Uma variável ela pode ser alterada a qualquer momento no código. Já uma constante, quando ela é declarada, ela sempre terá o mesmo valor. Então, essa é a diferença entre variável e constante. No exemplo, 2,33 é uma constante, nunca mudará. Porém, quando eu ler o conteúdo para a variável valor, ele pode receber qualquer conteúdo. 2, 3, 5, já 2,33 nunca irá mudar na expressão resposta. A função printf solicita que imprima uma mensagem na tela que esta é uma constante do tipo string, que também não sofrerá alteração. Não confunda string com caracteres. Uma é delimitada por aspas duplas e outra é delimitada por aspas simples. Aqui temos alguns exemplos de constantes caracteres de barra invertida. Por exemplo, barra N salta uma linha, barra R retorna o carro de tabulação, barra T faz uma tabulação e assim sucessivamente. Analisando esse código, podemos verificar o escopo da variável. A variável ela pode ser global ou local. A variável global é aquela variável que ela pode ser utilizada em qualquer parte do código. Nesse caso, a variável A e B, eles só vão ser utilizados na função soma. E no código principal, eu tenho as variáveis y e z, que são variáveis locais da função principal, assim como A e B são locais da função soma. Como a variável x é global, as instruções abaixo são válidas, ou seja, eu posso atribuir a x, chamar a função soma, passando os valores y e z, que eu li do teclado, né? Ele vai lá na função soma, atribui y para A, z para B, e retorna a soma de A mais B, que é o conteúdo de y mais z. Então, x vai receber y mais z. Na linguagem C, é possível fazer comentários no código. Esses comentários são trechos que não serão computados. Eles servem para identificar algumas atividades dentro do meu código. Então, quando eu uso barra barra, eu faço comentários de uma linha só. Quando eu uso barra asterisco e escrevo várias linhas e fecho com asterisco barra, são comentários de múltiplas linhas. O uso de comentários é importante para tornar o meu código legível.
para identificar aquilo que eu estou implementando. Além disso, para tornar um código legível, é importante realizar a indentação, onde eu indico o início e fim de algum bloco de código. Né? São regras que contribuem com o funcionamento. Se analisarmos o código anterior, poderemos ver que ele está todo indentado. A função return ela está para dentro de soma. As funções print está para dentro de main. Então, existe um retorno, um recuo. Assim como na função soma ilustrada nesse pequeno bloco. O return ele está recuado da esquerda da função soma. Aqui temos um exemplo de um código não indentado, o que dificulta a identificação do início e fim das funções do código. Aqui temos mais algumas atividades a serem realizadas, já levando em consideração as diferenças entre variáveis globais e locais, e indentação e comentários. Em C, temos 4 tipos de dados básicos, que são usados para armazenar informações que os computadores usam, leem, processam e apresentam em resultados. Os tipos são inteiros, reais, caracteres e lógicos. Seus modificadores são signed, unsigned, long e short. Os inteiros são todos aqueles valores numéricos positivos ou negativos, visto da teoria de conjuntos no segundo grau. Esses aos inteiros são aqueles números fracionários, vírgula, etc. Os modificadores unsigned e signed indicam se a variável vai ter um sinal negativo ou não. E short e long, eles permitem a utilização de valores inteiros menores ou maiores. Aqui temos o tipo, a faixa de abrangência e a quantidade de bits gastos pelos inteiros com seus modificadores. Os reais são considerados valores positivos e negativos, além de usar os fracionários, ou inteiros. O float ele permite o uso de 6 dígitos. Já o double permite o uso do ponto flutuante com 15 dígitos após a casa decimal. E o long double suporta um número flutuante com 15 dígitos. Desculpe, o double representa um ponto flutuante com 15 dígitos de precisão absoluta. Então temos os tipos, a faixa de abrangência e a quantidade de bits que eles utilizam. Caracteres ou sequência de caracteres são formados por letras, números e símbolos especiais, representando dados alfanuméricos. A linguagem C permite o uso de dados alfanuméricos de duas formas, ou entre apóstrofos ou entre aspas duplas. Onde nós temos char unsigned, signed e char, todos alcançando a quantidade de 8 bits, porém mudando a sua faixa de abrangência. Os dados de tipo lógico somente assumem 2 valores, que é verdadeiro ou falso, onde nós definiremos que para o resultado 0 será indicado como falso ou ausência de sinal, e 1 como verdadeiro ou presença de sinal. Os operadores da linguagem C são divididos em 4 tipos: aritméticos, relacionais, lógicos e bit a bit. Também é possível operadores especiais para tarefas específicas, como por exemplo, em C é feita a atribuição da seguinte forma: o nome da variável igual à expressão, ou seja, uma variável vai receber o conteúdo de uma expressão, como por exemplo, x recebe 2 mais 3, ponto e vírgula para finalizar a expressão, ou y recebe x, o conteúdo da variável x. Podemos também fazer múltiplas atribuições. No caso, m recebe n, que recebe x, que recebe 9. Ao final dessa instrução, finalizada com ponto e vírgula, nós veremos que todas as variáveis à esquerda terão conteúdo 9.
agora, realize alguns exercícios referentes à declaração de variáveis. Operadores aritméticos. Como conhecido da matemática, os operadores aritméticos são semelhantes aos utilizados na matemática. O mais é para adição, menos para subtração. O asterisco, ele desenvolve a multiplicação. Barra por direita, a divisão. Porcentagem é o resto de uma divisão. Por exemplo, 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Então, 3 porcentagem 2 dá resultado 1, que é o resto dessa divisão. Mais é o incremento e menos é o decremento. Lembrando que os operadores de incremento e decremento são unários. Então, eles alteram a variável sobre a qual estão aplicados de 1 em 1. Por exemplo, z++ é equivalente a dizer que z recebe z mais 1. Nesses exemplos, x igual a 16 e y igual a x++, ao final tem-se que y recebe 16 e x igual a 17. Por quê? Os operadores eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Quando ele é pós-fixado, primeiro eu faço a atribuição, então y recebe 16, e depois eu mudo o valor de x, ou seja, x vai passar a valer 17. E o mesmo acontece quando ele é pré-fixado. Neste caso, y, primeiro eu vou fazer a pré-fixação. Então, x recebe 17 e y recebe 17. Os operadores relacionais e lógicos. Os operadores relacionais de C realizam comparação, ou seja, uma relação entre duas partes. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Diferente, nós temos o igual ou igual, temos dois operadores iguais para fazer a comparação. Ele é diferente do atribuição, que é só o igual. E o operador de diferença é exclamação igual, ou seja, não é igual. Os operadores lógicos permitem a realização de operações com valores lógicos verdadeiros ou falsos. São eles o e, o ou e o não. Lembrando que o e, quando eu tiver duas afirmações, somente dará resultado verdadeiro se as duas forem verdadeiras. E o ou, ele dará resultado verdadeiro se apenas uma das afirmações for verdadeira. Aqui temos a precedência dos sinais. Quais são executados em primeiro? Por exemplo, multiplicação, divisão é executado primeiro do que soma e subtração. Maior, menor, antes de maior, igual, menor, igual, e assim sucessivamente. O uso de funções. Nós já falamos que uma das vantagens de C é a possibilidade de modularizar o código. Então, você utiliza claramente os conceitos de funções. A função é um conjunto de comandos agrupados em um bloco que recebe o nome e, através deste, ele pode ser ativado. Como nós vimos no exemplo anterior da função soma. No meu código principal, eu precisava da função soma, então eu simplesmente chamei a função soma passando os parâmetros. Nesse exemplo aqui, criei a função soma. E aqui no meu código principal, eu falei que resultado recebe a atuação de soma passando os valores N1 e N2. As funções printf e scanf. A função printf é usada para saída padrão. Como nós já dissemos a biblioteca padrão stdio, então são as funções utilizadas para entrada e saída de informações para o meu código. Printf imprime na tela. Scanf lê do teclado. Posso analisarmos nesse caso aqui, eu estou pedindo para o computador imprimir na tela a frase informe outro valor, e eu vou ler do teclado um valor do tipo inteiro, porque porcentagem D especifica que ele é inteiro, que vai ser atribuído à variável N2 e vai ser guardado no endereço de N2. E a mesma coisa para imprimir, eu também posso usar formatação. Então eu falei que a soma vai ter como resultado porcentagem D igual a porcentagem D. Ou
seja, eu estou falando que N1, N2 e resultado são do tipo inteiro. Aqui estão os comandos de formato da função printf. Então, porcentagem C ele formata para caractere, porcentagem D para decimais com sinal, ou inteiros. Né? Porcentagem I, inteiros decimais com sinal. Porcentagem F, ponto flutuante, ou os reais. Octal, string, hexadecimal e assim sucessivamente. É comum o programador esquecer de usar o operador E comercial em scanf para leitura de dados para uma variável. Sempre que eu quero ler dados para uma variável, então, por exemplo, eu vou ler dados e armazenar na variável 1. Então, eu preciso especificar qual a variável e falar que eu vou armazenar no endereço de memória dessa variável. E o tipo dela, porcentagem D do tipo inteiro. Aqui temos todos os formatos de leitura da função scanf. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos nossa primeira aula de linguagem C. Façam as atividades.